Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje vamos conversar sobre a profissão do publicitário. E, para isto, contaremos com a presença do José Mauro Pires, que é publicitário pela Escola Superior de Propaganda de São Paulo, SPM, mestre em comunicação, radialista, jornalista, foi publicitário, é professor universitário de propaganda e marketing e também é roteirista e diretor de comerciais e vídeos institucionais, produtor de eventos freelancer. E a Maria da Conceição Golobovante, o tropeço, graduada em Publicidade pela Universidade Federal do Pará, é mestre e doutor em Comunicação pela PUC e professora e coordenadora de Publicidade da mesma universidade e também do Centro Universitário Belas Artes. Poderíamos começar a nossa conversa com uma piada. Piadinha? Piadinha. A respeito da profissão. Exatamente. Não é um stand-up, é uma piada, né? Então, vamos dizer que o camarada era publicitário e morreu. Morreu e foi para o céu, né? Quando chegou lá, o São Pedro virou para ele, fazendo a ficha, qual a sua profissão? Publicitário. Ah, sei. Você na Terra trabalhou, fez campanhas políticas de políticos que não cumpriram o que prometeram, né? Você fez propaganda de alimentos que não eram totalmente saudáveis. Você ainda acha que vai entrar no céu? Então o seu negócio é ir para o inferno. E lá veio o publicitário, elevador abaixo, para o inferno. Quando chegou no inferno, esperando ter caldeiras, água quente, diabões, etc., ele se surpreendeu, porque ele caiu no meio de um bosque. Lindo, parecendo um filme do Walt Disney, né? Aquele bosque cheio de borboletas, animaizinhos, muitas árvores, etc. E começou a andar, procurando gente. E começou a notar que o cheiro de bosque ia se pronunciando cada vez mais. Daí, quando terminou o bosque, ele chegou na beira de uma lagoa enorme, imensa, né? Marrom, né? Daí ele pôs o pé e na hora que ele pôs o pé, veio até aqui. Daí ele ficou lá sem saber o que fazer, começou a andar e qualquer lugar que ele fosse, ficava aqui, né? Daí ele encontrou um ex-colega publicitário na Terra e comentou: nossa, a vida aqui da eternidade é bastante parecida com a da Terra. Ele falou: parecida nada, é igualzinha. No final de semana, o cliente vem passear de lancha. É mais ou menos um retrato. Então, acho que tem dois lados da piada, né? Vamos pegar o primeiro lado. Você deu um exemplo da propaganda do político que não cumpre, e foi para um lado da propaganda não do político. Esse é outro programa, né? E de vender um produto que não é tão saudável. O publicitário sempre tem que lidar com isso, quer dizer, de estar vendendo alguma coisa que ele não acredita. Olha, nós vivemos num mercado ou numa cultura capitalista, né? A propaganda comercial vive disso. Quem quer ser publicitário precisa ter simplesmente uma noção muito firme de ética, né? Pessoal, e aplicar essa ética àquilo que ele vai transmitir, certo? Eu sou da área de criação, sempre trabalhei com criação de texto e imagem. Trabalhei com grandes clientes, desde
agências internas, house agents, até grande varejo. Né? Para cada um desses clientes, a gente tem um certo limite de atuação onde você pode botar a sua percepção do mercado e também é difícil você deixar de lado a sua concepção de ética. Então é meio contraditório. Eu, Sim, por um pouco exemplo, na corda bamba. sim. Pessoalmente, cada um tem a sua posição, né? Agora, se você for profissional, é mais ou menos que nem jogador de futebol. Eu hoje estou ganhando para defender tal time, de tal torcida. Posso até não fazer parte disso, mas profissionalmente Meu coração é outro. eu estou lá. Sim. Hoje, muitos jovens pensam assim, sou muito criativo, gosto de ver propaganda, penso como seria diferente, então vou ser publicitário. É um bom argumento para se tornar publicitário? Eu acho que sim. Eu acho que todas as áreas hoje que são consideradas da indústria criativa, publicidade, design, moda, né, são áreas que realmente é importante que a gente receba alunos e interessados que tenham esse perfil criativo. Agora, só isso não basta. Eu acho que hoje, mais do que... A criatividade é importantíssima, mas eu acho que é importante também que a gente desmistifique um pouco essa coisa da universidade como sendo o lugar que eu vou buscar um diploma. A universidade é um lugar de formação. Eu tenho que passar por todo um processo para alcançar esse objetivo. Então, eu tenho que ser criativo, mas eu também tenho que ter um mínimo de determinação, um mínimo de disciplina, né? Então, a criatividade sozinha, ela não faz nada. Ela precisa de uma disciplina, tanto que a gente brinca em publicidade. 5% é inspiração e 95% é transpiração. Mas é mesmo. E outra coisa que é muito importante para o jovem, não basta ser criativo por ser criativo, como a Farnara disse. Porque ele precisa estar antenado, como diz hoje em dia, conectado com o mundo. E não só através de mensagens curtas, tipo Twitter e Facebook, esse tipo de coisa. Ele precisa ler muito, ele precisa se informar de tudo, porque a publicidade, eu costumo definir isso, já que trabalho também na área criativa, a publicidade tem de diferente o seguinte, é uma informação revestida de emoção. Não existe só uma informação pura e simples, porque eu não conheço nenhum, por mais hipocondríaco que seja, não conheço nenhuma pessoa que se emociona lendo uma bula de remédio, né? E lá estão todas as informações necessárias para você utilizar aquele produto. Mas você só leva ao consumo, só leva a mensagem, ao resultado que você tem por obrigação profissional atingir, se revestir essa informação de uma maneira que mexa com o sentimento de quem está assistindo. E para complementar isso que ele está colocando, que é importantíssimo, eu acho que essa criatividade ela tem que estar muito a serviço do outro. O aluno de publicidade, o publicitário, ele não pode ser um ser muito autocentrado, embora se brinque muito que o ego do publicitário e tal, mas na verdade não é isso. Um bom publicitário, você vai notar que é aquele sujeito que presta atenção no outro. Sim. Na família, na tia, na prima, no irmão, no menino do café, no motorista de táxi, porque você está falando para qualquer pessoa na publicidade, embora a gente defina público, você está falando para todo mundo. Então, você precisa saber para quem você está falando, se colocar no lugar desse outro para fazer uma mensagem emocional, criativa,
humorística que atinja o outro. A maior parte das pessoas que optam por publicidade, pelo menos no início, estão imaginando a pessoa que fará o comercial, fará o folder, fará, né, terá a ideia, né? Quer dizer, trabalhar com criação. Basta fazer faculdade para se tornar um criador numa agência ou não? Eu acho que a faculdade, como disse a professora Conceição, ela serve como um grande laboratório, né? A criação tem que ser dirigida, tem que ser, vamos dizer, sem ser limitada, ela precisa ser disciplinada, no sentido de você utilizar o seu potencial individual criativo para transmitir uma mensagem que tenha um objetivo para atender interesses terceiros. Eu costumo dizer, inclusive para meus alunos em palestra, que, na verdade, principalmente o homem de criação, ele não devia ser chamado de publicitário, ele devia ser chamado de publicituto, porque ele usa a mente para resolver problemas de terceiros. Ele não precisa estar sentindo aquilo, mas ele precisa perceber, conforme ela diz, o ambiente todo para poder se comunicar de uma maneira positiva. Um exemplo disso é que um dos maiores publicitários do Brasil, se não o mais famoso, começou a carreira dele como um redator de uma agência revolucionária na época, a DPZ, né? E tinha como missão criar o lançamento de uma campanha de um produto novo, dedicado à mulher dona de casa, né? Para brigar com o líder de mercado, que na época era o detergente ODD, que todo mundo lembra, quem tem um pouco mais de idade, ou pelo menos se interessa por propaganda, que o detergente ODD era simplesmente o líder total. Trabalho sem gordura, que gostosura. Esse era o slogan dele. E esse cara tinha por missão lançar um detergente mais caro do que o ODD, né? Que tinha coisas diferentes na fórmula. Mas não basta você simplesmente fazer a bula, né? E como é que ele foi buscar essa informação? Não ele, mas a agência toda trabalhando. Foi feita uma pesquisa de mercado. E essa pesquisa de mercado chegou num perfil da mulher consumidora, da faixa etária, dentro do público-alvo, que dizia o seguinte: a mulher brasileira tem principalmente exacerbado, à flor da pele, o sentimento de maternidade, de proteção. Ela gosta de se sentir respeitada e, ao mesmo tempo, gosta de que o interlocutor tenha assim, um aspecto de filhão, né? Respeitoso. Daí nasceu, sabe quem? O Garoto Bombril. Foi da pesquisa que se chegou no personagem, que é o personagem mais antigo da publicidade brasileira. Aproveitando, então, você falou da pesquisa. Que outras coisas, além da criação, um publicitário faz? Pois é, aí a gente tem as áreas principais, né? Você tem o atendimento, o planejamento. Explica um pouquinho o atendimento. O atendimento é o setor da agência que faz justamente a mediação entre a agência e o anunciante, o cliente, né? Então, ele é o anunciante na agência e a agência no anunciante. E o papel dele é importantíssimo. Eu acho que, assim, uma coisa que eu queria defender, todas as áreas, a criação não é só da redação e da direção de arte. Todas as áreas da agência têm que ser criativas. O atendimento, o planejamento, a pesquisa, a mídia, a produção, todo mundo. Então, assim, o atendimento, ele vai fazer essa mediação. Depois você tem o planejamento, que vai justamente estudar não apenas as informações trazidas pelo atendimento do cliente, mas também o mercado.
como está o mercado consumidor e através de pesquisa. Então, o planejamento ele trabalha muito junto com o atendimento e com a pesquisa. E ele também precisa ser muito criativo, porque é ele que vai posicionar o produto. É ele que vai dizer qual é o diferencial daquele produto. E ele vai estar baseado em pesquisa e na opinião do anunciante. Isso vai, portanto, brifar a criação. Como é que a criação tem que... qual é o estilo, qual é o tom que essa campanha tem que ter. E depois tem a produção. Então, vem todos os produtores. O produtor gráfico, o produtor de rádio e televisão, o produtor hoje, né, das novas mídias, enfim, das mídias online. Então, você hoje, sobretudo nas mídias online, você tem uma associação muito curiosa entre os criativos e os programadores, pessoas que vêm da área de exatas. E esse diálogo tem sido muito profícuo para criar campanhas realmente geniais. Né? O Brasil agora está muito bem, aliás, estamos em pleno Festival de Cannes, que é o principal festival, né, da nossa área. E o Brasil... Foi batido o recorde de premiação, ainda faltando 16 categorias. Né? Hoje, nós estamos falando aqui, hoje, dia 21 de junho, né, de 2013, eu, vindo para cá, estava ouvindo a CBN, o resultado. O Brasil, faltam 16 categorias e o Brasil já superou o que já tinha conquistado antes. Então, mas nós estamos falando só voltando, em criação, atendimento, produção. Tem mais alguma área? Não, é assim, atendimento, planejamento, pesquisa, criação, produção e mídia, que eu não falei que mídia é uma área hoje importantíssima, que depois que você produz a campanha, você precisa veicular. Né? E a mídia também é importantíssima. Ele organiza onde vai ser? Exatamente, se vai para a televisão, se vai para o rádio, jornais, mídias online, né? E tem também a parte criativa da mídia, né? Que a mídia, às vezes, é responsável pelo sucesso de um lançamento, de um evento, mas a mídia brifando a criação, né? E trabalhando em conjunto. Brifando é um termo bem específico, né, da área da comunicação, pelo menos. Quer dizer, pautando, dando fundamento, Exato. dando roteiro, é isso? O briefing é a bula da campanha. Tem todas as informações possíveis lá a respeito de produto, de público consumidor, de hábitos e costumes do consumidor e tudo mais. Publicidade. Propaganda, marketing. São sinônimos? sinônimos? Não. O marketing engloba a propaganda. A propaganda é uma das armas do marketing, certo? O marketing vai além da propaganda, né? Agora, publicidade e propaganda, existe uma discussão mais velha do que eu, de que uma coisa envolve o caráter comercial, outra não, né? Que publicidade deve ser uma coisa de interesse público, uma colocação oficial, talvez, obrigatória de uma empresa em relação à parte de divulgação de balanços, comunicados, recall, etc. E propaganda seria mais comercial. Eu discordo, eu acho que tudo é uma coisa só, em termos de concepção. Existe uma certa... queria pontuar só uma coisa que a gente trabalha especificamente aqui no curso da PUC, né? Isso que ele acabou de colocar é importante e é uma escola que vem da tradição americana. Porque, assim, no mercado, no dia a dia, a publicidade e propaganda são usados como sinônimos. Ninguém faz essa diferença no dia a dia do mercado. Mas nós estamos numa universidade e a universidade tem que aprofundar esses conhecimentos, né? Então, assim, na herança americana, você tem justamente esse tipo de diferença. Mas se você for para a herança brasileira, para a etimologia dessas palavras no Brasil, é justamente o contrário, porque propaganda vem do latim propagare, e vem justamente daquela congregação católica
do Papa Clemente, 1508, mais ou menos, que propôs justamente naquele momento da Contra-Reforma. Então, no primeiro momento, a propaganda ficou associada à religião. Apenas no século XIX e XX, ela vai passar a ser associada à política, né? Propaganda política. Inclusive, hoje, o termo propaganda é o mesmo termo no inglês, é o mesmo termo no alemão, né? E quando se fala, por exemplo, do nazismo, propaganda nazista. Isso na herança brasileira, de alguns autores brasileiros, que é um pouco diferente da compreensão da herança americana. Os dicionários, eles definem propaganda, a divulgação de ideias. De ideias mais e ou menos crenças, assim, né? publicidade Também, comercial. Mas produto, venda de produto, né? Venda direta, é engraçado isso, né? Quer dizer, mas no Brasil isso hoje está não há uma faculdade de propaganda e outra de publicidade. Não, dizer, não, é tudo junto. E em relação ao marketing, concordo plenamente com ele. Hoje, devido, né, até a extensão da importância do marketing nas organizações, a propaganda e a publicidade, elas são uma ferramenta do marketing. Mas eu só queria fazer um parênteses e lembrar que se a gente for pensar a publicidade como persuasão, né, ela remonta à Grécia Antiga. Então, ela é muito mais antiga. A questão dos oradores, da defesa de uma ideia, né, ela é realmente, né, muito antiga. Então, acho que também tem esse outro ponto aí. Sou crítico da sociedade de consumo. É uma pergunta que alguns jovens fazem. Posso fazer publicidade? Eu acho que remonta isso àquela primeira colocação que eu pus, né? Dentro da sua ética, você que tem que analisar isso. Se eu sou crítico da sociedade de consumo e não faço parte dessa sociedade, o que eu vou fazer numa profissão que vive para essa sociedade? Sabe, uma vez dando aula, eu tive um caso curioso de primeiro ano. Eu estava dando um trabalho em grupo e, de repente, um aluno virou e falou: professor, eu não quero trabalhar em grupo, eu prefiro trabalhar sozinho. Eu falei: então você está no curso errado, vai estudar filosofia, certo? Lá você vai discutir com Platão, com Sócrates, com todos os filósofos, mas vai ser só você a discutir. Publicidade, propaganda, comunicação envolve uma série de esforços e nunca pode ser individual. Então, se a pessoa é radical no que pensa, tem que se adaptar a isso e não esperar que a profissão se adapte a ele. Eu acho que assim, não pode, assim, essa pergunta é muito interessante, porque hoje você tem recebido, eu tenho recebido muitos alunos que são críticos à sociedade de consumo. E eu sempre digo para eles assim, que o importante é assim, de que crítica você está falando, né? Uhum. Porque você não pode ser, se você for um radical, concordo plenamente com você, não é o seu lugar a comunicação. Porque onde há radicalismo, onde há sectarismo, não há comunicação. Então, você ser crítico, você tem todo o direito. E eu acho ótimo que esse menino venha fazer publicidade, porque o mercado precisa de massa crítica. Cabe às agências, eu já vi trabalhos de agências que pegam anunciantes que são extremamente, como é que eu vou dizer? Que estão interessados, claro, né? Lucro pelo lucro, enfim. Mas eu já vi agências conseguirem mudar a postura de anunciantes. Fazer o anunciante pensar em responsabilidade social, em levar em consideração os direitos do consumidor de uma forma muito responsável. Então, quanto mais esse aluno vier, mais ele colabora com a nossa disciplina, com a nossa área, para que a nossa área se torne cada vez mais responsável socialmente e ambientalmente, enfim. Aliás, eu só quero deixar bem claro aqui que eu não me coloco na posição nem de crítico absoluto e nem de totalmente favorável ao lucro pelo lucro, certo? Eu acho que vivi o suficiente já e tenho experiência para perceber que agora o grande mérito do século XXI é exatamente valorar a responsabilidade social, né? Então,
Até para o camarada ter lucro hoje em dia, ele precisa levar em consideração a relação dele com a sociedade, com a natureza, com a empresa e tudo mais. Então, o radicalismo é que impede qualquer pessoa de ser socialmente comunicativo. Eu acho que é importante, como orientador, lembrar, quer dizer, o publicitário e a criatividade não são coisas isoladas, quer dizer, ela está dentro de uma sociedade, de um sistema econômico. A publicidade é fundamental para girar a economia, não é? Quer dizer, de fazer a divulgação do produto, também de uma ideia, para que as pessoas tenham acesso, e isso faz com que a economia continue funcionando. Né? Uhum. Quer dizer, ela não está isolada, porque muitas vezes os jovens pensam a publicidade isolada de qualquer contexto, não é? Agora eu tenho vários alunos e ex-alunos que estão envolvidos com causas sociais. Sim. Eu tenho aluno que está hoje, ele é um dos líderes da comunicação dos movimentos que estão liderando essas manifestações de jovens que estão acontecendo. E eu tenho muito orgulho desses alunos e desses ex-alunos, porque eles estão usando, né? Então, assim, não necessariamente hoje você tem também um campo de atuação, de trabalho, que não necessariamente é com publicidade comercial. É restrito, muito restrito, mas já existe. Eu agradeço a participação de vocês. Obrigado a você. E até o próximo Desafio Profissão.